aí colocando Deus acima de tudo, pátria, família, né? Quero agradecer aí a presença de todos os nossos patriotas, intervencionistas, amigos de infância, né? E a todo o povo brasileiro, né, que neste domingo aí, né, dia de descanso, né, está aqui presente, né, na nossa live. Hoje eu quero fazer apenas algumas palavrinhas, né, de tudo que está acontecendo, né? Nós sabemos que o Lula ele foi solto, ele estava em um hotel, né, mas foi solto, tudo bem. Só que isso não é o pior de tudo que está acontecendo. Muita coisa ainda ruim, infelizmente, vai acontecer. Por quê? Porque nós sabemos que o, o próprio grupo, né, ali do Lula, né, o comunismo, né, eles estão preparando aqui no Brasil para anular a sentença do Lula, e não só isso também, né, mas devolver os bens que foi confiscado aí, né, durante todo esse processo do Lula, eles vão devolver ao Lula. E mais que isso, até mesmo os milhões que foram confiscados também do Lula, não só do Lula, mas dos 80 presos aí pela Lava Jato, que desviaram empreiteiras, que desviaram milhões, bilhões, provavelmente vai ser devolvido, com certeza. Eles já estão entrando com recurso, né? Só que mais que isso, provavelmente o Estado também vai indenizar o Lula e esses presos pela Lava Jato, né, eles vão indenizar, né, de todo o dinheiro que eles roubaram aí do povo brasileiro, eles vão ser indenizados. Mas, acima de tudo isso, eu queria aqui deixar claro para você o seguinte, que existe um grande erro da sociedade hoje quando se fala em comunismo. Por que isso? Porque quando nós olhamos o comunismo, nós temos uma tendência de imaginar que o comunismo ele é local, regional. Então, quando nós abordamos toda a questão do Lula, seja da Dilma, do PT, né, as pessoas elas olham o PT, o Partido dos Trabalhadores, o Lula, como que um partido político só. Só que o comunismo revolucionário, seja o PT, o socialismo fabiano, mas o comunismo em si, ele não é regional, né? Ele é internacional. Ou seja, nós precisamos compreender a dinâmica do comunismo, como que o comunismo atua, como que o comunismo reage, porque o grande erro do brasileiro é olhar as questões políticas do local, né? Quando nós falamos do Lula, quando nós falamos do PT, nós estamos falando do comunismo internacional. Entendeu? Então, a ação do comunismo ela é muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. A força do comunismo. Quando Lula criou lá nos anos de 1990 o Foro de São Paulo, o que é o Foro de São Paulo? Para muitos que estão aqui pela primeira vez. É uma organização comunista internacional, criada no Brasil, pelo Lula, nos anos de 1990, juntamente com o Fidel Castro, ou seja, o Lula do PT com a Cuba, né? Isso nos anos de 1990. Só que quando o Lula ele cria juntamente com o Fidel Castro o Foro de São Paulo no Brasil, esse Foro de São Paulo não é apenas um movimento, né, de rua, algo simples, pequeno, não. O Foro de São Paulo, segundo alguns pesquisadores, né, é a terceira maior organização criminosa do mundo, para você ter uma ideia. É a terceira organização criminosa do mundo. Só fica atrás, por exemplo, do Hamas, né, do Hamas, né, aí dos extremistas islâmicos e etc. Mas o Foro de São Paulo é o maior grupo, né, comunista ali, internacional do mundo. Está no Brasil. Só que quando o Lula ele cria ali o Foro de São Paulo com Fidel Castro, eles não ficam ali entre eles apenas.
eles englobam no Foro de São Paulo países comunistas, colocam outros países parceiros comunistas. De repente, a China, né, a própria Rússia, são países comunistas. E eles fazem parcerias com extremistas islâmicos. Então, você perceba que aí você tem o comunismo e o extremismo islâmico de braços dados. Por quê? Porque já no Foro de São Paulo, no Foro de São Paulo, foi feita essa parceria, né? É uma organização internacional em solo brasileiro. Então, quando, né, as pessoas elas imaginam o PT ou Lula um partido comunista, pequenininho, socialista, é apenas um partido, é questões políticas, aí você já não está entendendo mais nada. Por quê? Porque é muito mais além que isso. Quando nós pegamos, por exemplo, o STF, vamos pegar o Dias Toffoli. Por que o Dias Toffoli? Nós poderíamos aí pegar os 11 ministros do STF, mas vamos pegar o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, para quem não sabe, ele foi advogado do PT. Bom, se ele foi advogado do PT, ele continua sendo advogado do PT. Só que a única diferença é que ele se afastou para poder ser colocado em um cargo importante dentro do Brasil para cumprir uma agenda comunista a serviço do comunismo internacional. Então, essa é a jogada do comunismo. Eles colocam pessoas nos altos escalões para isso. Por exemplo, como eu havia falado no vídeo lá atrás, o próprio STF, quem que indica os ministros, né, para o STF? É o Executivo. Então, nós temos o Sarney, que indicou ministro para o STF, nós temos Collor, nós temos, por exemplo, o FHC, que indicou ministro para o STF, nós temos a Dilma e o Lula, que juntos indicaram 7 ministros para o STF. Então, você vê ali o conluio do Executivo, né, com o Judiciário, que é o STF. E daí você pega o Legislativo. O que é o Legislativo? São os deputados que eles vão legislar, criar leis, mas não para beneficiar o povo, para beneficiar o sistema. Então você perceba que o STF ele está totalmente aparelhado. Jamais, jamais o STF vai servir os interesses do povo brasileiro. Eles vão servir os interesses, né, do comunismo internacional. Então, é uma coisa que hoje eu vim aqui justamente para esclarecer um pouco essa questão. Porque eu sei que tem muitos intervencionistas, patriotas, eu sei que tem muitos que vêm pela primeira vez, e muitos imaginam o PT, o Lula, né, como que alguém ali apenas de um partido político, só isso. Só isso. Mas não. O Foro de São Paulo, criado por Lula, desviou milhões, bilhões do Brasil. É lógico que a justiça brasileira, né, para ela entrar contra o Lula dessa forma, que o Lula desviou bilhões, tem dinheiro na Suíça, tem dinheiro em um monte de lugar, ficaria complicado. Então, eles tentam pegar o Lula ali pelo triplex, fazer algumas coisinhas ali, mas o sistema que comanda o Brasil, o comunismo internacional, é esse comunismo internacional com países poderosos, porque o comunismo eles têm um elo entre eles. São várias facções, nós temos no Brasil com o Lula, nós temos em outros países o comunismo. A China, por exemplo, comunista. Nós temos na Venezuela, por exemplo. Nós temos o comunismo revolucionário com Maduro. Né? Nós temos em outros países facções entre eles. E para o comunismo não existe essa questão de soberania. Né?
Então, o Lula, por exemplo, do Brasil aqui, ele vai mandar dinheiro para o Maduro manda dinheiro para um outro país e assim por diante. Eles não têm essa questão de soberania de países, não. A ideia do comunismo internacional, né, é implantar o comunismo nos países, né, mas não tem essa preocupação. O teu país comunista é a China, o teu país comunista é a Venezuela. Aqui o Brasil é um país comunista. Não. Eles têm um elo entre eles que, quando acontece algo extraordinário, eles se unem entre si, né? O comunismo internacional, e é por isso que foi criado o Foro de São Paulo, justamente para isso. Para quê? Para que eles se deem apoio entre eles. Então, só para explicar essa questão aqui do comunismo, porque nós percebemos assim, é lógico que a ideologia comunista ela foi criada pela maçonaria, né? Não é esse o ponto. Nós sabemos que o comunismo, o nazismo, o fascismo, o liberalismo do Bolsonaro também foi criado pela maçonaria, né? Então, a maçonaria ela está por trás de tudo. Então, hoje nós vemos, por exemplo, a equipe do Bolsonaro, aí comandando o Brasil, a equipe do liberalismo, do comunismo. Só que a maçonaria, ela ainda se utiliza do comunismo revolucionário. Por quê? Porque eles querem implantar o comunismo, né, não só no Brasil, mas na América Latina, porque dentro do comunismo você tem um controle melhor de uma sociedade. Você tem um controle melhor. É lógico que a maçonaria sempre vai estar por trás ali do comunismo. Ela vai controlar o comunismo. Mas o comunismo em um país, ele tem um controle, como nós falávamos da China. A China ela tem um controle da sua população, né? Ela tem toda uma tecnologia, né, onde elas conseguem controlar a sociedade, né? Aquilo que nós falávamos lá atrás, justamente de você controlar as pessoas pelo reconhecimento facial, por chip, um monte de coisa, que já tem na China. Essas tecnologias da China ela está sendo colocada em vários países. Só que o comunismo revolucionário marxista de Lenin, ele é um comunista mais sanguinário nesse sentido, diferente do socialismo fabiano. Porque o socialismo fabiano, o que acontece, né? Aqui no Brasil nós temos o comunismo revolucionário, marxista-leninista, que é o do Lula, e nós temos o socialismo fabiano, que é os outros partidos, PSL, PSDB, PMDB e etc., onde você implanta o comunismo pela canetada, você impõe leis, projetos para beneficiar o sistema. Mas o comunismo revolucionário do Lula, ele tem uma forma diferente de agir. O comunismo revolucionário, por exemplo, quando foi lá criado na Rússia, né? Quando Lenin ali instaurou lá em 1917 o comunismo revolucionário na Rússia, né? O próprio Lenin ali, eles tinham uma forma diferente de agir do comunismo. Por quê? Porque se alguém dentro do movimento comunista, se alguém dentro do movimento comunista não servisse mais aos interesses do comunismo, eles mandavam matar. A própria KGB, por exemplo, eles colocavam um fuzil na cabeça da pessoa, matavam os próprios comunistas, entre eles, né? Então, eles vão colocando ali as pessoas nos postos, mas quando aquela pessoa lá não tem mais serventia para o sistema, ela já cumpriu o papel dela, eles matam. Foi isso que eles fizeram com o Celso Daniel, né? O Lula aí com o Celso Daniel, com o Toninho do PT, os aviões que nós vemos aí, né, que houve esses acidentes, né? Mas nós sabemos que foram criados aí pelo próprio comunismo no Brasil, juntamente com a Cuba, por exemplo, né? Nós sabemos que Cuba tem os espiões aí, né, cubanos, né, que eles são peritos em explodir aviões desde os anos de 1970, entendeu?
Então, os aviões aqui no Brasil que foram explodidos, né, que bateram, na realidade foi proposital, né? O próprio comunismo, ele fez uma queima de arquivo com determinadas pessoas. Então, eles se matam entre eles, né? Então, o próprio Lula, por exemplo. O Lula, né, ele ainda tem um papel hoje importante no Brasil. O que é esse papel? Criar o caos. E é lógico que para você criar o caos, né, você precisa ter muita verba, muito dinheiro. Então, o que o próprio sistema comunista, através do Dias Toffoli, do STF, de muitos deputados, do sistema, né, judicial no Brasil, do Tribunal Eleitoral, o que eles vão fazer? Eles vão devolver a grana para o Lula, para que o Lula ele crie o caos no Brasil. Simplesmente criar um caos revolucionário. Depois que o Lula fizer isso, provavelmente o próprio comunismo do Lula, o próprio grupo, eles vão talvez matá-lo, assassiná-lo. E o importante é que essa live ela vai ficar gravada, para que lá na frente nós possamos voltar aqui e eu vou mostrar que provavelmente eles vão assassinar o Lula. Mas quem que vai assassinar o Lula? O próprio grupo do Lula. Assim como eles fizeram com o Celso Daniel, com o Toninho do PT e outros. Né? Para quê? Para você tornar o Lula um mártir para o grupo do comunismo revolucionário. Eles sempre fizeram isso. Né? Se as pessoas pesquisarem um pouco lá, em 1917, 1989, um período aí onde o comunismo assumiu o comando do mundo, onde houve mais de 500 milhões de assassinatos, mortes pelo próprio comunismo. Então, o próprio comunismo, eles se matam entre eles. Então, nós vemos hoje no Brasil, a grande maioria do povo, 90% do povo, é um povo de bem, é um povo cristão, é um povo que não é comunista. Mas o problema é que você tem ali uns 10%, né, daqueles que hoje são diretores de escolas, de universidades, que foram colocados nas instituições pela esquerda comunista, né? Porque quando nós falamos da esquerda, é o comunismo, né? Revolucionário, porque esquerda e direita fazem parte do mesmo sistema. Né? A direita ali seria mais o socialismo fabiano, né? De implantar o comunismo pela canetada. Mas para não fugir do assunto, nós temos hoje no Brasil uma pequena parcela aí, pouca gente, né? Muitos professores dentro das universidades, etc., que são comunistas. Né? Aí nós vemos hoje as pessoas, elas imaginam que você ter um diploma, você ser PhD, doutorado em alguma coisa, no Brasil faz a diferença. Não faz nenhuma diferença. A única diferença de você ter um diploma hoje no Brasil é que você vai ter um emprego melhor, talvez. Só isso. Mas quando nós entramos na parte do conhecimento, o diploma no Brasil não serve para nada. O sistema educacional no Brasil foi corrompido há muito tempo. Hoje você forma jovens comunistas, vai na Universidade Federal aqui do Paraná, aqui em Curitiba. Você vai ver um monte de jovem usando maconha. É essa a realidade das universidades do Brasil. Então, as universidades do Brasil elas foram cooptadas pelo sistema. Elas foram corrompidas pelo sistema. O povo, a grande maioria, não. Mas o problema é que o povo foi hipnotizado, o povo foi alienado pelo sistema. Então, o sistema educacional que nós temos no Brasil hoje já era, já foi. Né? Hoje, por exemplo, se nós formos para os interiores do Brasil, né, eu vim de uma cidade pequena, né, então eu conheço muita gente do interior que, mesmo sendo muitas vezes analfabeta, gente simples, muitas vezes não sabe ler e escrever, elas têm uma percepção política, um entendimento político
muito melhor do que muitos letrados. Muitos que se dizem que têm PhD, doutorado, têm um diploma, têm um crachá, têm uma carteirinha. Muita gente simples do interior conseguem ter uma percepção política melhor que muita gente que tem um diploma. Então, qual a diferença hoje de uma pessoa simples, né, de uma pessoa letrada, entre aspas, que tem um PhD, um doutorado em alguma área hoje? É só questão de emprego mesmo. Porque uma pessoa que tem um canudo hoje, né, um professor, por exemplo, né, nós sabemos que hoje muitos professores eles são ligados a sindicatos. Os sindicatos eles já foram cooptados há muito tempo, mas há muito tempo, pelo comunismo revolucionário. Tanto é que nós temos hoje no Brasil 17 mil sindicatos. Se você pegar ali os líderes desses sindicatos, já foram cooptados há muito tempo. Né? E eu digo para você, grande parte dos professores não são ignorantes. Ah, eu apoio o comunismo revolucionário do Lula, do PT, porque eu sou bobo. Não existe isso. Eles são conscientes. Né? Conscientes, por quê? Porque é questão de lógica. Né? O que é hoje o Partido Revolucionário? Marxista, leninista do PT, PSTU, PSOL e etc. É o comunismo. O que é o comunismo no Brasil e no mundo? Entendeu? É o satanismo. É o assassinato, é uma ideologia anticristã. Não é uma ideologia cristã. O comunismo, no nome, ele é bonito. Comum, igual, a igualdade, mas é só na teoria. Na prática, o comunismo matou, assassinou pelo menos 500 milhões de pessoas em todos os países onde houve a implantação do comunismo. Todos. Né? Até esse dia uma pessoa me fez uma pergunta interessante, né? Qual a diferença? Por que a China? A China é um país comunista ou capitalista? Então, esse é um ponto, é uma dificuldade que as pessoas têm dificuldade em entender. O que é o capitalismo? Né? O capitalismo ele é uma forma de você organizar a economia. Só isso. Ou seja, o capitalismo é economia. O socialismo, o comunismo, o nazismo, o fascismo, eles são filosofias, eles são ideologias. Então, eu não posso pegar o capitalismo e comparar com o comunismo. Por quê? Porque eles não são opostos. Né? As pessoas dizem assim, eu prefiro o socialismo que o capitalismo. Eles não são opostos, eles se complementam. Tanto é que o comunismo, o socialismo, eles podem ser implantados em qualquer forma de governo. Eles podem ser implantados na monarquia, no parlamentarismo, no semipresidencialismo, no presidencialismo, não importa. Porque o socialismo, o comunismo é uma ideologia. Então é algo que eu quero trazer aqui bem simples, bem prático, para você entender. Quando as pessoas perguntam à China, a China ela tem um governo comunista, onde ela aplica o capitalismo. Entendeu? Como qualquer um outro país socialista que aplica o capitalismo. Então, é muito simples. Agora, eu não posso pegar o capitalismo, que é uma forma de você organizar a economia, e eu querer comparar com uma ideologia, com o socialismo, o comunismo. Não tem como comparar. Elas se complementam. O Xi Jinping na China. O governo é comunista revolucionário, mas a forma de aplicar a economia é o capitalismo. O comunismo não vive sem capitalismo. Não tem como você viver sem o capitalismo. E os comunistas perceberam isso em 1920. Se os comunistas eles pensaram assim, poxa, como que nós vamos privatizar tudo? Como que nós vamos pegar tudo das pessoas?
os bens, tudo, não gira a economia. Então, nós precisamos deixar, né, um ponto para as pessoas trabalharem, gerarem riqueza, dinheiro, e nós vamos lá e colocamos imposto, 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 entendeu? Então, a economia, o capitalismo, ela não tem nada a ver, né, de eu querer comparar ela com o comunismo, socialismo e etc. Né? Então, por isso que eu até fugi um pouco do assunto aqui, mas é muito importante isso, por quê? Porque a gente vê a dificuldade das pessoas. E eu vejo as pessoas perguntando assim, mas Albari, cadê o exército? O que eu quero que você entenda é muito importante isso. Por isso que eu peço que você dê seu like, compartilhe nos grupos, páginas, é muito importante isso que eu vou dizer para você. Quando houve uma infiltração do comunismo em todas as instituições, as Forças Armadas não foi diferente. Não foi diferente. Vamos pegar, por exemplo, nos 20 anos aí do comunismo revolucionário, do Lula, do PT. Eles que colocaram generais ali de 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, ali no comando do Exército. Então, pense, 20 anos, você pega o comunismo revolucionário e você infiltra dentro das Forças Armadas. Mas você não vai infiltrar entre os soldados, cabos, sargentos. Você vai colocar ali no comando, nas cabeças, no generalato, no oficialato das Forças Armadas. Então, o que acontece? Houve um racha dentro das Forças Armadas. Nós sabemos que isso é fato. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro lá do Coronel Ustra, né, A Verdade Sufocada, o próprio Coronel Ustra ele fala que naquela época, em 64, que houve intervenção militar, já havia comunistas infiltrados dentro das Forças Armadas. Esse é um ponto. Então, nós sabemos que as Forças Armadas ela tem um racha, mas não todas as Forças Armadas. Porque, como nós havíamos falado lá atrás, não tem como você fazer uma cooptação de todas as tropas dentro das Forças Armadas, seja Exército, Marinha, Aeronáutica. Não tem. É impossível. É a mesma coisa que que o comunismo tentasse transformar, né, nas mentes do povo brasileiro, 200 milhões de brasileiros, a se tornar comunista. Não tem. É impossível. Você não consegue isso. Então, eles pegam ali as cabeças. Então, nós temos essa consciência que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, elas foram infiltradas. Nós temos generais comunistas? Temos. Temos coronéis comunistas? Temos. Mas as tropas das Forças Armadas não foram cooptadas. Mas as tropas, mesmo havendo dentro do generalato ali infiltração do comunismo, da maçonaria, mesmo havendo, é possível fazer uma intervenção militar através de uma insurgência militar, entendeu? Das tropas que não foram cooptadas pelo comunismo, pela maçonaria. Só que o exército, a marinha, a aeronáutica, eles não vão queimar o filme deles. As tropas, elas não vão queimar o filme fazendo uma intervenção militar. Sem o povo dando retaguarda, o aval nas ruas. É um suicídio. Porque qualquer ação das Forças Armadas hoje, sem o povo nas ruas, é um tiro no próprio pé. Então, as tropas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, elas estão prontas para agir. Mas a pergunta que eu faço, o povo está pronto para ir para as ruas, para destituir os 3 poderes, o legislativo, deputados, o executivo, o presidente e o judiciário e o STF? Não. O povo não está pronto.
Sabe por que o povo não está pronto? Porque o povo, ele se deixa conduzir por esses movimentos de rua criado pelo próprio sistema. O Kim Catacoquinho lá, que é deputado, criou aí o MBL, que é um movimento de rua, tem o Vem para as Ruas, nas ruas, são todos movimentos de falsa direita que eles querem manter o pé de manga ali, eles querem manter o seu trabalho dentro do legislativo. Então é por isso que eles fazem toda essa movimentação de rua para tirar o STF. Mas vamos manter o legislativo, deputados, e o executivo, presidente. Vai resolver o problema do Brasil? É lógico que não. Porque o legislativo continuará a legislar leis contra você, contra eu, contra nós, contra o povo brasileiro. O executivo continuará a entregar o Brasil para países comunistas, né, já entregou aí através do Bolsonaro as nossas hidrelétricas, a Eletrobras, Correio, né, Casa da Moeda, portos, aeroportos, tudo está para ser finalizado e entregue para a China comunista. Mas Bolsonaro não é de direita? Lógico que não. Nunca foi de direita. Se você pegar os vídeos de Bolsonaro lá atrás, você vai ver o Bolsonaro aí apoiando o Lula, votando o projeto do Lula, entendeu? Qual a diferença dos dias atuais? Nenhuma. Apenas está usando o patriotismo do povo para impor o comunismo no Brasil e no mundo. Lembra que eu falava lá atrás? Próxima semana agora, 13, 14 e 15, o Xi Jinping, ditador da China, Vladimir Putin da Rússia, ministro da Índia, da África do Sul, o que é o BRICS? Né? É um bloco comunista, né, criado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como a Unasul, como a Ursal, República da Ursal, União das Repúblicas Comunistas aí da América Latina. Então, isso é um fato, gente. Então, o que nós temos que entender é que é possível uma intervenção militar? Mas o povo está preparado? Não. Porque a maioria do povo sai para as ruas para pedir fora STF, fora Dias Toffoli. Tá, você tira o Dias Toffoli, você vai colocar um outro no lugar dele. E quem que vai colocar? O próprio executivo, o próprio sistema. Como o Lula colocou, como a Dilma, como o Fernando Henrique, como o Collor e assim por diante. Porque é o executivo que indica os ministros para o STF. Então, ou nós derrubamos todo esse sistema podre, político, maçônico, instalado no Brasil, que é o legislativo, deputados, o executivo, presidente e o judiciário, o STF, ou nada vai mudar, simples assim. Não vai mudar nada. Aí você diz, mas os militares não estão junto com Bolsonaro? Não. Os militares que estão com Bolsonaro, eles são políticos, ex-militares da ativa das Forças Armadas. E, para variar, são maçons e são comunistas também. Então, eles não fazem parte das Forças Armadas da ativa. Eles são militares corruptos. O general Mourão é maçom, da maçonaria. Pegue outros generais ali da equipe do Bolsonaro. São maçons, são comunistas. Então, é diferente de nós, através de uma insurgência militar, derrubarmos os três poderes. É a única solução para o Brasil. Então, uma intervenção militar de cima, ela não vai vir. As pessoas podem esperar deitadas, sentadas, mas uma intervenção militar de cima não virá. Eu concordo com isso. E é por isso que o nosso trabalho hoje nas redes sociais é conscientizar o povo brasileiro. É o que nós estamos fazendo aqui. Nesse belo domingo, né? Você aí me assistindo, compartilhando, curtindo, para quê? Justamente para nós levarmos esse entendimento às pessoas, esse conhecimento às pessoas. Nós temos 200 milhões de brasileiros.
né? Então, o Brasil ele tem dimensões continentais. Não vai ser em um dia, 2 dias, 6 meses, um ano, que nós vamos mudar a realidade do Brasil. Então, não adianta nós imaginarmos que os militares vão entrar lá e vão resolver o problema do Brasil em um piscar de olhos. Isso exige anos para nós mudarmos o conceito de educação no Brasil, para nós tirarmos o comunismo revolucionário das universidades, formarmos novos jovens com mentes voltadas a uma nova educação. Isso leva gerações, 10, 30, 50 anos pelo menos. Porque a geração de hoje, ela já foi doutrinada, tanto pelo comunismo revolucionário, como pela própria maçonaria. Os jovens, os universitários de hoje, já foi colocado aquela palavrinha com M na cabeça dos caras. Em vez de você ir estudar nas universidades federais, eu falo pelo que eu vejo aqui em Curitiba, no centro. Você vê os caras fumando maconha na frente da universidade. Entendeu? Muitos universitários. Ou seja, a mente já foi atrofiada. Né? Atrofiou a mente e já era, acabou. Entendeu? É um corpo ambulante andando pela rua. Só isso. Entendeu? Então, nós precisamos mudar. Né? Mas o que o comunismo revolucionário está tentando fazer? Está tentando liberar as drogas agora. Nós precisamos liberar as drogas. Né? Para quê? Para que você veja um monte de retardados andando na rua fumando maconha. É essa a realidade do Brasil hoje. Então, nós precisamos mudar. É por isso que nós, intervencionistas, e eu agradeço muito pelos 17 mil inscritos no meu canal do YouTube, eu agradeço muito pelos 200, 500, 100 compartilhamentos nas redes sociais do Facebook, porque nós precisamos abrir a mente, assim como nós estamos falando isso para intervencionistas, patriotas, para o povo de bem, muitos jovens, muitas crianças, que é o nosso foco hoje, está vendo. Então, é mais ou menos por aí. Rosana Arduino entrando aqui na sala. Salatiel Carvalho, Silvane Duque entrando. Maria do Carmo. Luci Borghetti. Ariana Freitas, Cláudia Silva. Filen Silva. Lino Araújo, bem-vindo. Maria das Graças, Claudinei Pereira dos Santos. José Santos, Maria Rosângela, Marli Barros, seja bem-vinda. Socorro Queiroz, Solange, Ana Paula entrando. Aqueles que entraram agora, pegue lá do comecinho, né? Muito importante, porque pegando-se pela metade fica meio complicado. Mas eu agradeço muito as pessoas que estão entrando, né? Crislane Martins entrando. Gerson Figueiredo, né, presente. Wagner Fontes, também sempre aí conosco. Né? Sam Santildes, Lene Brandi, Jeremias Jorge, Célio Jonas, Bruno da Silva, Giza Santos, muita gente entrando aqui na sala. Mas o que eu quero que você entenda é isso, gente. As pessoas perguntam das Forças Armadas, nós temos que perguntar do povo. Eu tenho certeza absoluta que se o povo for para as ruas, para a frente dos quartéis, em massa, destituindo os 3 poderes, aí você vai ver o que as tropas militares no Brasil são capazes de fazer. Mas não espere que uma intervenção venha do generalato, gente. Nós temos que entender que essa infiltração do comunismo aconteceu em todos os lugares. Então, nós temos generais comunistas, nós temos pastores comunistas, padres comunistas, nós temos professores comunistas, médicos comunistas, né? Agora, eu não posso, por exemplo, pensar assim, poxa, aquele médico lá é comunista. Não vou mais ao médico, porque aquele médico é comunista. Ou seja, você pega um médico comunista e você coloca no grupo de todos, como que se todos os médicos fossem comunistas.
Entendeu? Então, a gente não pode generalizar. Eu não posso imaginar, porque nós temos um general, Mourão, que é maçom, que outros generais são comunistas, que todos os militares das Forças Armadas são comunistas e são maçons. Entendeu? Não é por aí a questão. É a mesma coisa que eu pegar um intervencionista que se infiltra dentro do movimento. Ó, esse intervencionista é comunista, é maçom, então não vou mais ser intervencionista. Então eu não posso generalizar. A maioria, repito, do povo brasileiro é povo de bem, é povo cristão, mas que se deixa conduzir, é uma massa, é um povo gado. Por que eu falo povo gado? Porque esse termo não é utilizado por mim, é um termo utilizado pelas organizações secretas, a maçonaria, os Illuminati, essas elites globais, que nos chamam de povo gado, entendeu? Por quê? Porque você vai controlando, né? O povo pedia, não, artigo 142, artigo 142. E nós há 2 anos falando assim, não, artigo 142 não serve, é golpe. Artigo 142, 2 anos nós falamos nas redes sociais. Precisou o próprio mito dos bolsominions chegar a dizer, artigo 142, não dá, não funciona. Contra a Constituição, precisou o próprio Bolsonaro falar isso para o pessoal abaixar a bola. Que não funciona o artigo 142. Nós não podemos confundir o artigo 142 como GLO, como garantia da lei e da ordem. Você acionar o artigo 142 para um caso de calamidade pública, uma catástrofe, uma guerra civil, aí você ativa o GLO. Não é uma intervenção militar para derrubar todo o sistema, não. É uma garantia da lei e da ordem, é o GLO. É uma outra questão. Né? Mas para nós derrubarmos o sistema hoje, é justamente pelo artigo 1º, porque o artigo 1º, todo poder emana do povo. Né? Aí você diz, não, mas lá no artigo 1º, versículo tal, capítulo tal, diz que através de uma vírgula, de um ponto, gente, quando nós falamos do artigo 1º, né, é porque ele está na Constituição, independente dela ser comunista. Mas mesmo que não estivesse na Constituição, todo poder emana do povo. O povo tem o poder originário, o povo tem o poder primário. É o poder que é o povo quem decide tudo. Então, se a massa for para as ruas, nós vamos conseguir. Né? Algumas pessoas disseram assim, mas Albari, o povo já foi para a rua. Sim, o povo já foi para a rua, mas foi fazer o quê? Pedir a intervenção nos 3 poderes? Não. Foi lá colocar a camisetinha do Brasil, uma bandeira, tirar selfie, fora Dias Toffoli, fora Gilmar Mendes, fora CTF. Aí termina as manifestações, volta para casa e morre na casca. Há 30 anos isso acontece no Brasil. Há 30 anos. E o povo continua sendo gado, indo para a rua protestar. Como que se o sistema estivesse preocupado com protesto, sendo que o próprio sistema cria o protesto para ir blindando o sistema. Não, não vamos deixar que os intervencionistas se aproximem. Vamos criar os movimentos de rua para que os intervencionistas vierem. Não, 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 vamos tirar lá o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, mas derrubar os 3 poderes, não. E o povo cai nessa. Então, o povo precisa acordar. Célio Jonas entrando, seja bem-vindo. Bruno Silva. Giza Santos. Luciano Furtado. José Pereira, seja bem-vindo. Ernesto Simões, bem-vindo. Edna Vilma, seja bem-vinda. Vicente Fernandes. Gente, obrigado aí pela presença de todos, né? Greife Pereira, não esqueça de dar o seu like, né? Eu vejo que nós temos, às vezes, 500 compartilhamentos e 80 likes. Então, vai lá, dá o seu like para que o Facebook dê relevância ao nosso canal. Não porque nós queremos nos aparecer, não é isso. É para que nós possamos levar o conhecimento
e o entendimento a todo o povo brasileiro. Gente, vou deixar aí você descansar nesse domingão, né? E voltamos a qualquer momento. Então, até a próxima. Deus, pátria, família. Até a próxima. Compartilhe, dê seu like.